Olá, que bom estarmos juntos mais uma vez pela Bíblia no dia a dia. Sempre uma porção diária da palavra de Deus para você. Você está gostando? Está sendo bênção na sua vida? Então também compartilhe com outras pessoas. Nosso canal Pela Bíblia, ele não está atrelado a religião alguma. Ele procura apresentar a Bíblia como autoridade. E hoje o nosso texto escolhido é 2 aos Coríntios, capítulo 9, versículos 6, 7 e 8. Está escrito: lembrem-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. E Deus é poderoso para que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito: distribuiu, deu seus bens aos necessitados e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Esse texto é muito interessante e também muito mal utilizado no sistema religioso. Vejam, existe uma lei da semeadura na Bíblia? Existe, nós não podemos negar. O texto está aqui. Mas como que essa semeadura deve ser feita? Eu gostaria de considerar alguns pontos importantes com você dentro desse texto. Primeiro, cada um deve dar conforme determinou no seu coração. Vejam, a Bíblia não especifica um valor, assim como acontecia no Antigo Testamento parcialmente. Agora ela diz que cada um dá conforme determinou no seu coração, mas não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então o que é que significa isso? Nós não podemos contribuir para a obra de Deus com pesar. Nós não podemos contribuir achando que aquilo é um fardo para nós. Porque quando nós começamos a fazer assim, a nossa própria contribuição, ela se torna amaldiçoada. Agora vejam que o texto é interessante. O versículo 6 nos diz assim: quem semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Imagine, se você semear em um terreno 5 por 25, quanto você vai colher? Você vai colher apenas aquilo que está dentro do limite do terreno. Mas se você semear em um terreno 10 por 25, o que é que significa isso? Que você vai colher o dobro. Portanto, quando nós semeamos, nós devemos imaginar que nós não devemos dar o nosso resto para Deus. Nós devemos escolher, assim como Abel, as primícias daquilo que nós temos. Normalmente eu tenho incentivado os irmãos a compreenderem isso. Porque quando a pessoa ela vai lá pagar todas as suas contas, aí depois o que sobra ela dá na obra de Deus, você pode ter certeza que ela está semeando pouco. E ela vai colher pouco. Agora, quando ela entende a importância do reino de Deus, conforme diz a Bíblia, buscai o reino em primeiro lugar e as outras coisas vos serão acrescentadas, você pode ter certeza que Deus, ele realmente acrescenta. Porque veja só o versículo 8. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. Deus devolve para você financeiramente aquilo que você investiu na obra dele, e Deus devolve isso para você em graça imerecida. Veja, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Então, quando você investe o seu dinheiro em uma boa obra, Deus faz o seu dinheiro aumentar. E muitos irmãos são testemunha disso. E no versículo seguinte ele diz, como está escrito:
distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Então Deus conta como justiça quando nós investimos em terra fértil, quando nós investimos de verdade na vida dos outros. Muitas vezes nós fazemos um empenho extremo, como é o caso aqui do canal Pela Bíblia. Mas muitas vezes as pessoas não respondem como nós gostaríamos, muitas vezes também não compartilham. Mas se faltar o canal Pela Bíblia um dia, chove de cobranças. Então é necessário que essa seja uma mão de duas vias. Se você contribui financeiramente, seja feliz dessa maneira. Se você contribui com seu like, seja feliz dessa maneira. Se você contribui com a oração para que o canal avance, seja feliz dessa maneira. Mas não esconda-se atrás disso. Dinheiro na adoração sempre foi necessário, pessoal. O que nós não podemos fazer é aquilo que os cães gulosos da fé fazem. Agora, você contribuir para que uma boa obra avance, isso Deus se agrada e muito. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 6, ele diz assim, o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com quem instrui. Então, o nosso canal, ele é um canal de instrução para você. E você pode partilhar, você pode contribuir com a nossa obra, você pode fazer dando seu like, você pode fazer financeiramente, você pode fazer de diversas maneiras, você pode fazer orando, mas não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Muitas vezes, é conforme eu disse, os cães gulosos da fé, eles arrancam tudo o que a pessoa tem. E a pessoa está ali todo dia porque é enganada. Quando a gente prega um evangelho de verdade, quando a gente traz para vocês um material sadio todos os dias, alguns irmãos simplesmente não valorizam. Gente, está na hora da gente continuar valorizando. Está na hora de você continuar entendendo que você tem um pastor na sua vida que ora por você, ora pela sua família. Você pode contribuir com o nosso ministério, você pode contribuir com a nossa igreja, você pode contribuir com a nossa associação. Existem várias formas de você contribuir. Uma garantia ele nos dá. Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça. E aí no versículo 10 ele diz assim, aquele que supre a semente. O que é a semente? É aquilo que você colocou na obra de Deus. Não importa o valor que você colocou, essa é a semente. Então, aquele que supre a semente ao que semeia, que é você. E o pão ao que come, o pão aqui é a palavra de Deus e quem recebe esta palavra também lhes suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Então a regra é muito clara, pessoal. Se a pessoa ela é mão fechada com a obra de Deus, é claro que Deus também não vai conseguir derramar bênçãos, porque a mão da pessoa está fechada. Mas se ele tiver as mãos abertas, e é exatamente por isso que nós abrimos as nossas mãos no momento da bênção apostólica, você vai perceber que além de você dar para a obra de Deus, Deus também trará para a sua vida. Tenha certeza disso. Deus abençoe vocês, um grande abraço. Esse vídeo eu vou guardar ele. É necessário, às vezes, trazer vídeos como esse. Eu não gosto de ficar falando sobre dinheiro e tal, mas a Bíblia fala de dinheiro a vida inteira. Desde o começo do mundo, quando Abraão pagou dízimo para Melquisedeque. Então, pessoal, é importante, de vez em quando, pelo menos uma vez por mês, esse vídeo a gente vai repetir. Eu acredito que isso, contribuir, faz parte da adoração. Faz parte da adoração. Porque a Bíblia diz, em Provérbios 3:9, honra ao Senhor com tuas coisas valiosas, com as tuas fazendas, com tudo aquilo que você tem. Então, contribuir para a obra de Deus é honrar ao Senhor.
Quando nós nos negamos a fazer isso, ou quando fazemos isso de modo ressentido, nós não estamos honrando a Deus. Portanto, pense nisso. Nosso ministério é um ministério sério. O canal Pela Bíblia é um canal sério. Nós temos despesas, sim, né? Temos financiamento, graças a Deus. Mas, ao mesmo tempo, se vocês cooperam, claro que vai facilitando para um montão de gente. Tá bom? Então, pensa nisso. Ora sobre isso, contribuir faz parte da adoração, mesmo que você esteja na nossa igreja online, né? Isso faz parte da adoração. Você tem ali um pastor que responde suas perguntas quando você pergunta. Você tem ali um pastor que ora por você junto com outro corpo de pastores. Você faz parte de uma igreja, não importa onde você esteja. Então, adote também a visão de contribuir para que essa obra continue. Deus abençoe vocês, um grande abraço, estejam todos na graça e na paz de Jesus. Orem sobre esse assunto, medita um pouco melhor, né? Você esteve no sistema religioso durante tanto tempo, fazendo tanta coisa pela mentira, então agora está na hora de fazer pela verdade. Fiquem todos na graça e na paz de Jesus.